Olá, meu nome é Michele Artusi e estou há 7 anos no mundo das flores. Trabalho como designer floral e hoje eu vou ensinar a técnica para vocês de um arranjo simétrico, ou seja, aquele arranjo bolinha de partes iguais. Eu mesma desenvolvi essa técnica e vou estar passando para vocês. O primeiro passo é montar uma receita. O que seria a receita? É a quantidade de flores que vamos estar utilizando nesse arranjo. Nesse caso, eu escolhi a rosa, rosa spray, austromélia e pitosporo, só para dar o acabamento. A quantidade de flores que eu vou estar utilizando para montar esse arranjo depende muito do tamanho do meu arranjo. Aqui eu vou considerar um arranjo P, então eu vou utilizar 20 rosas, um maço, 3 maços de rosa spray, que vem 10 galhos, e aproximadamente 5 maços de austromélia. A quantidade de austromélia muda muito de produtor para produtor, então sempre é bom você calcular uma quantidade maior de flores para não ter falta delas na hora da montagem. Chegando em casa, é importante cortar as hastes para estar colocando na água, pois no transporte elas acabam selando e não sugam a água com tanta facilidade. Aqui eu vou estar utilizando uma tesoura própria para hastes finas. Isso evita que amassa o pezinho da flor. É só cortar a ponta, aproximadamente uns 2 centímetros, e colocar num balde com água. O primeiro passo é colocar a espuma floral na água. É bom ter um recipiente com uma quantidade maior do que o tamanho dele. Então, nesse caso, eu estou usando a espuma floral Mizu cilindro 12 e vou estar colocando na água. É só deixar ele próprio sugar a água. Não é bom colocar peso e nem fazer furos na espuma. Enquanto isso, eu já posso começar a preparar as flores. Toda vez que eu usar as rosas, eu tenho que fazer a limpeza delas das pétalas. Então, eu vou estar tirando as pétalas da rosa e deixar apenas as pétalas mais bonitas, porque as primeiras pétalas são consideradas de proteção. Então, como elas protegeram o botão, elas não são tão bonitas. Elas acabam tendo alguns defeitinhos, elas são um pouco menores do que a pétala normal da rosa. Agora que a espuma floral já está encharcada, a gente vai começar o arranjo. Primeiro passo, eu vou montar a altura do arranjo. Então, eu limpei as rosas, mas eu não tiro as folhas. Eu tiro só algumas na hora de colocar na espuma. Então, eu vou escolher uma rosa que esteja de preferência o mais reto possível. Eu corto ela em V, para ela absorver maior quantidade de água. E vou definir que altura que vai ter o meu arranjo. Então, essa é a altura do meu arranjo. Eu pego outra rosa e coloco ela formando um V na espuma floral. Aqui eu montei o meu V. Vou fazer isso dos 4 lados. É importante observar se a altura está batendo com as rosas que eu acabei de colocar. Entre essas duas rosas, eu vou acrescentar uma rosa aqui embaixo. E vou fazer a mesma coisa entre as outras rosas. Eu tenho 2 rosas. Eu acrescento mais uma aqui. Entre as duas. Entre as duas. Confirmo se está todas na mesma
formato, formando esse ar de bolinha, antes de continuar. Agora eu vou preenchendo, então eu vou, aqui tem um espaço, eu acrescento mais uma rosa. Aqui eu tenho um espaço, acrescento uma rosa e vou distribuir as 20 rosas. O que eu acabei de montar eu chamo de esqueleto. É a estrutura do meu arranjo. É ele que vai definir o formato e o tamanho do arranjo. É importante o esqueleto estar perfeito para continuar os próximos passos. Sempre é bom afastar um pouco para você conseguir visualizar se ele está no tamanho adequado ou não. Caso você for fazer 2 arranjos, você monta o esqueleto do primeiro, o esqueleto do segundo e assim você continua. O próximo passo é entrar com a segunda flor. Eu sempre gosto de trabalhar de 3 a 5 flores. Nesse caso, eu escolhi a rosa spray e é ela que a gente vai acrescentar agora. Normalmente, eu corto os elastiquinhos para não danificar a flor puxando o saquinho. Nesse arranjo, eu vou utilizar 3 maços, porque a rosa spray ela é uma flor muito delicada e se colocar muito pouco, ela não aparece. Mas em casos de outras flores, você pode estar utilizando apenas um maço. Eu vou começar a distribuir ela de forma igual no arranjo, já que esse arranjo é um arranjo simétrico. Começo primeiro pelas alturas. E é importante lembrar que a gente tem a parte de baixo para estar florido também, que na hora que colocar no vaso vai dar muita visão. É só ir distribuindo de forma igual por todo o arranjo.
Agora que terminamos de distribuir a rosa spray, vamos começar a colocar a austromélia. Ela vai vir fazendo o preenchimento do nosso arranjo, então não vai mais aparecer nenhum buraquinho nele, nem folhagem, nada. A gente vai finalizar o arranjo. Eu escolhi um tom mais claro para destacar as rosas. Eu vou estar cortando ela só para facilitar na hora de estar manuseando. Vou estar fazendo a mesma coisa que eu fiz com a rosa spray. Vou começar a distribuir ela pelo arranjo. Coloco um dedo e meio mais baixo do que a rosa, porque depois que a rosa abre, ela se iguala com a austromélia. Vou começar a distribuir igualmente no arranjo. É importante ir tomando cuidado para não machucar as outras flores, que já estão na espuma.
Para dar o acabamento, eu escolhi o Pittosporum. Eu vou cortar um pedacinho dele bem próximo da próxima folha. E eu limpo essa parte de baixo para conseguir colocar no floral. Eu corto em pedaços pequenos para não aparecer no arranjo, mas dar o acabamento da espuma. Vou precisar cortar diversas vezes. Para dar o acabamento, eu vou levantar o meu arranjo e vou colocando aonde o floral está aparecendo. Para facilitar, você pode colocar em cima de algum objeto que tenha a boca um pouco mais estreita, para você poder ir preenchendo. Agora eu terminei de dar o acabamento no meu arranjo. Para melhor conservação do nosso arranjo, é importante pegar um pratinho desses que encontramos em lojas para floricultura, maior do que o tamanho do floral. É só acrescentar água nele. E colocar o arranjo em cima. Dessa maneira, o floral volta a sugar a água que ele perdeu durante a montagem. As folhagens funcionam para não deixar que a água entre em contato com a flor e danifique. Para esse arranjo, eu escolhi esse vaso. É importante pensar na proporção, tamanho do arranjo, tamanho do vaso. Como a espuma utilizada é um cilindro 12 e a boca do vaso deve ter no máximo uns 18, 20 centímetros, não tem a necessidade de estar colocando o pratinho. Então, no dia da festa, é só pegar o arranjo e colocar no vaso. O arranjo simétrico, ele é mais utilizado para festas infantis, porque ele tem esse ar mais delicado e para alguns casamentos mais românticos também. Caso você queira acrescentar verde nesse arranjo, é só você começar fazendo o esqueleto com a folhagem de sua preferência. É importante escolher a espuma floral correta antes de iniciar o arranjo, levando em consideração a quantidade de flores que vamos estar colocando e o tamanho do arranjo. Caso você faça a escolha errada, isso pode acontecer de arrebentar a espuma floral.